Irmãos, vamos primeiramente fazer uma leitura no Catecismo. Hoje é o domingo 22. E chegamos à pergunta 57. Domingo 22, a pergunta é a 57. Que consolação lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta é essa: que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feito a semelhança do corpo glorioso de Cristo. E que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Já agora, sinta em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança que olho jamais viu, nem ouvido ouviu, nem coração humano pôde conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Agora, irmãos, vamos tomar a palavra de Deus em nossas mãos e abrir primeiramente em 1 Coríntios. Vamos fazer uma leitura, uma primeira leitura no capítulo 2. Versos 6 ao 10. Capítulo 12, versos 6 a 10, diz assim: entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados? Não. Porém, a sabedoria deste século, nem as dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Agora vamos 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ler a partir do versículo 35. Mas alguém, 1 Coríntios 15, verso 35, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E o que o corpo vê? Insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprovedar, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves,
e outra, a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra, a dos terrenos. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e a outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espírito, o espiritual, e sim natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Até aqui, irmãos. Amados irmãos em Cristo Jesus, uma pergunta sempre deve ser feita: o que vai acontecer conosco quando morrermos? Aonde você irá? Para onde vão as pessoas quando morrem? Essa pergunta deve ser feita sempre. Por quê? Porque no mundo há muitas ideias diferentes concernentes a esse assunto. Alguns dizem que quando morremos vamos reencarnar para ser outra pessoa, se possível até mesmo em um animal. Esta é uma filosofia bastante popularizada no mundo. Porém, outros dizem que nada acontece. Esse também é um pensamento. Nada acontece quando você morrer. É exatamente isso. Você acaba num túmulo e ponto final. Esse também é o pensamento de muitos. Ainda outros dizem que quando você morre,
Você entra em um estado de animação, suspenso, um conhecido sono da alma. Sua alma existe em um estado inconsciente até o dia da ressurreição. Esse também é um pensamento bastante popular. Bem, e o que acontece exatamente quando você morrer? O domingo 22 responde a esta pergunta para nós. Domingo 22 vai dizer que a alma do crente vai para estar com o Senhor Jesus Cristo. O domingo 22 também responde a pergunta sobre o que acontecerá com o nosso corpo. E diz que o nosso corpo não ficará na sepultura para sempre. Um dia ele vai se reunir com nossa alma. E assim o catecismo também responde a pergunta sobre a vida futura, a vida que existe além do túmulo e o que vai acontecer depois da ressurreição. Assim o catecismo vai procurar explicar como será a existência depois da sepultura e depois da ressurreição. No domingo 22, confessamos o que acreditamos sobre o futuro, sobre o que acontece quando morrermos. O que irá acontecer com o nosso corpo e como viveremos na eternidade. Diante disso, eu vos anuncio o Evangelho nesta manhã com o seguinte tema: a palavra de Deus quer nos ensinar que nossa vida continua com Cristo. Continua, primeiro ponto, na morte. Nossa vida continua com Cristo na ressurreição. E a nossa vida continua com Cristo para sempre. Este é o ensino nesta manhã. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida continua com Cristo na morte. Então, mais uma vez, o que acontece quando você morrer? O que você, até você que está aqui nessa manhã, o que você espera acontecer? Primeiro, devemos saber que nós não viveremos para sempre neste mundo. E talvez seja algo, irmãos, que não pensamos muito. Talvez você não goste de pensar nisso, mas é uma realidade. A menos que o Senhor Jesus volte antes. Caso não, um dia nós vamos morrer. Vamos morrer de doença, podemos morrer de um acidente, ou podemos envelhecer e morrer de velhice. Porém, vamos um dia deixar o corpo. Porém, o que vai acontecer depois disso? Como eu já mencionei de início, existe um movimento bastante crescente nos últimos 30 anos, e ele tem sido popularizado por meio de muitos filmes, muitas literaturas, que é o movimento da nova era. Esse movimento vem se fortalecendo e tornando-se muito influente, principalmente na vida dos jovens e das crianças, porque ele está inserido nos filmes, nas literaturas infantis e até nas escolas. A ideia central desse movimento da nova era é o ensino da reencarnação, ou aquilo que chamamos a doutrina da reencarnação. Porque esse ensino vai dizer que quando uma pessoa morre, a alma vai entrar em outro corpo, sua alma renasce em uma outra pessoa. Essa ideia, irmãos, como eu já disse, não é uma ideia nova, ela é antiga. Isso já está no budismo, já está no hinduísmo, está também em muitas outras religiões que vêm do Oriente e ensina essa noção de reencarnação. Por exemplo, a religião hindu da Índia, que é bastante popularizada em nossos dias, ensina que cada pessoa ao morrer renasce. Então, se você foi uma boa pessoa aqui nesta vida, você avança para uma maior posição, uma classificação a mais. Se você foi uma mal pessoa, você rebaixa a uma posição, talvez você venha reencarnar até em um animal ou até mesmo em um inseto.
Por quê? Porque o objetivo final é sempre a salvação da alma. Não importa se você reencarna em um inseto, em uma mosca, por exemplo. Pois o hinduísmo considera a salvação como fuga do corpo. Pois o corpo é o sepultamento ruim para a alma. O corpo é basicamente mal, só a alma é boa. Então não importa onde você esteja. O objetivo final é a própria salvação que todos desejam. Como eu já disse, nada mais é do que a fuga do corpo. O movimento da nova era, irmãos, no mundo ocidental tem assumido essa ideia. Ensina que sempre estamos avançando para cima. Estamos constantemente em um processo de evolução para algo maior e mais elevado. Assim, quando você morre, reencarna, você vai sempre subir um degrau maior. Eles dizem que a alma é a parte divina, que você é Deus e Deus é você. Você nunca morre, seu corpo pode cair no chão, mas sua alma continua buscando um estado mais elevado de perfeição. Porém, meus irmãos, nada disso é verdade. Isso não passa de uma tentativa de encontrar algum sentido para a vida. Pois as pessoas têm medo de morrer, essa é a realidade. E elas então inventam noções de reencarnação. Esse mesmo conceito de reencarnação também procura negar o julgamento de Deus ou o dia do juízo, porque elas têm medo disso. E assim elas estão negando que não há julgamento. É sempre um processo de evolução. Porém, as Escrituras, especialmente Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso o julgamento. Está claro nas Escrituras que o homem morrerá uma única vez e depois disso vem o juízo final. Todos nós morremos uma vez. E não somos apanhados em um ciclo interminável de morte e renascimento. Nascemos, irmãos, de acordo com Hebreus, uma só vez. Nós morreremos uma só vez. Ouça, nessa manhã, as palavras confortantes e muito bíblicas do nosso catecismo no domingo 22. Diz assim: minha alma, depois desta vida, será imediatamente levada para Cristo, seu cabeça. Isso é o que acontece com o crente, irmãos. Quando ele morre, seu corpo cai, sim. Seu corpo cai para o terreno, mas o Senhor Jesus Cristo leva a sua alma para si. Morremos, mas continuamos vivos com Cristo. Cristo está conosco na morte. Ele é nosso cabeça. Como Paulo escreve aos Filipenses, viver é Cristo, morrer é lucro. Por que é lucro? Porque para o crente morrer, irmãos, é ir para estar com o Senhor imediatamente. Todos os que se arrependeram, todos os que receberam remissão dos seus pecados, eles morrem e ao morrerem, eles estão com Cristo. Os adeptos da nova era tentam esconder a necessidade de arrependimento, tentam esconder a necessidade de redenção pela graça. Eles não querem saber nada disso, nada dessa exigência de arrependimento do pecado. Assim, eles dizem que a alma é divina. Eles acreditam na auto-salvação, evoluindo através da morte e do renascimento para um estado cada vez mais elevado de perfeição. Porém, irmãos, as Escrituras nos chamam para arrependimento dos nossos pecados, porque só aqueles que receberam remissão dos seus pecados estarão no Senhor. E essa remissão que é gratuitamente. Assim, meus amados irmãos, a fé em Cristo e o arrependimento do pecado são necessários. E o que nós temos na nossa confissão de fé é exatamente isso. A parte final do nosso credo, que é o que nós estamos tratando aqui, é creio na vida eterna, na ressurreição
do corpo. O que Deus está fazendo aqui é que Deus nos chama para colocar, irmãos, toda a confiança em Cristo. Depois da nossa confissão, vamos dizer assim, depois do credo, externar tudo que é Deus. No final, Ele está nos chamando para colocar nossa confiança em Cristo, para amá-lo, para servi-lo e para servi-lo de corpo e alma. A vida com Cristo não é uma vida que envolve só mente, pensamento, mas é nos entregar corpo e alma. Então, sabemos disso. Se você morrer hoje, hoje mesmo você estará com Cristo no paraíso. Esse é o primeiro entendimento que devemos ter. Cristo está conosco na morte. O catecismo também vai dizer que Cristo continua conosco na ressurreição. Domingo 22 também diz: este meu corpo, né, será levantado pelo poder de Cristo e se reunirá com a minha alma. E aí o catecismo ainda diz mais: e será feito como o corpo glorioso de Cristo. Amados irmãos, nós temos a promessa da ressurreição do nosso corpo. Isso é confortante. Nosso corpo não vai ficar no chão para sempre. No último dia desta terra, ou deste mundo presente, os anjos, como vimos na leitura de Coríntios, os anjos tocarão as trombetas, e o nosso corpo se levantará da terra, e novamente podemos ver, irmãos, como a religião dos adeptos da nova era contrasta a fé cristã, né? Porque eles dizem que apenas a alma é boa, enquanto o corpo é ruim. O objetivo final deles é sempre escapar do corpo. O cristianismo está dizendo o oposto a isso. Cristo nos salvou, corpo e alma. Por quê, irmãos? Porque o homem não é feito de duas entidades separadas, como quer ensinar essa filosofia. Corpo mais alma, mais alma. Em vez disso, ele é um todo unificado. O corpo e a alma. Por quê? Quando Deus formou Adão do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida. E a Bíblia é clara em dizer que Adão se tornou uma alma vivente. Ou seja, Adão se tornou uma alma viva. Ele não era um corpo mais uma alma. Adão era uma alma vivente. O homem só é completo, irmãos, quando ele está unificado, quando o corpo e a alma estão juntos. A morte realmente introduz algo que não é natural na existência do homem. Alma e corpo são dilacerados. Aquilo que pertence junto é dilacerado pela morte. E o que é isso? Isso é um claro produto do pecado. É Cristo quem redime alma e corpo. Mas Deus, irmãos, que é rico em misericórdia, que se lembra da eterna aliança de graça que estabeleceu conosco, Ele leva a nossa alma a Cristo, nosso cabeça. E, no entanto, esse ainda não é o objetivo final, de acordo com o nosso catecismo, de acordo com o ensino das Escrituras. O objetivo final é a ressurreição do nosso corpo e a reunificação de nossa alma com o nosso corpo. O catecismo diz que nosso corpo será ressuscitado pelo poder de Cristo. Preste muita atenção nessas palavras. Alguém pode perguntar assim: como será isso? Nosso catecismo aqui é explícito e diz que o nosso corpo será ressuscitado pelo poder de Cristo. Será o seu corpo atual que Cristo ressuscitará, no entanto, terá, passado por uma transformação. O domingo 22 diz que o nosso corpo será feito como o corpo glorioso de Cristo.
Você sabe, irmãos, todos nós sabemos que o corpo de Cristo, o corpo ressurreto de Cristo, passou por algum tipo de mudança. A Bíblia é clara em nos mostrar que o corpo de Cristo foi glorificado. E assim o ensino bíblico, como também o ensino do nosso catecismo, é que também um dia nós teremos um corpo glorificado. Não sabemos exatamente o que isso significa, mas podemos ter a certeza de que, irmãos, um dia nós não mais seremos afetados pela miséria, da doença e da imperfeição. Paulo nos mostrou aqui, em 1 Coríntios, ele diz que isso é comparado ao plantar uma semente. Paulo diz que você coloca a semente no solo, a semente morre, no entanto, dessa semente cresce, irmãos, o quê? Uma bela planta. O que podemos ver no ensino é que realmente há continuidade. A semente torna-se uma planta, mas a planta é muito mais gloriosa do que a semente que foi semeada um dia. Como Paulo diz, que o mesmo também vai acontecer com a ressurreição dos que morreram em Cristo. O corpo que é semeado, é colocado na sepultura, é perecível, Paulo ensina. Porém, o que é ressuscitado é imperecível. É semeado, Paulo diz, em desonra, mas ele é recriado em glória. É semeado na fraqueza e ele é levantado em poder. Paulo diz que ele é semeado corpo físico e é ressuscitado um corpo espiritual. Prestamos atenção nesse conceito que Paulo está ensinando aqui. Espiritual aqui não significa oposto a material. Quando Paulo fala aqui que ressuscitaremos em um corpo espiritual, não é que nós teremos um corpo feito uma sombra. Algo, não. O conceito que Paulo usou aqui para espiritual não é oposto a material, mas é o oposto a fracasso, a pecaminoso. Um dia teremos um corpo glorioso. É o que Paulo está querendo ensinar. Isso é o que Paulo traz aqui por diferenciação de corpo material para corpo espiritual. Um corpo espiritual, irmãos, ainda é um corpo, mas um corpo completamente governado agora e controlado pelo Espírito de Deus. Imagine. Hoje nós temos um corpo em fraqueza. Um dia nós teremos um corpo glorioso, controlado, não mais pelo pecado, não mais pelos males, pelos desejos, pelas paixões, mas teremos um corpo controlado pelo Espírito de Deus. E nunca mais o pecado controlará nosso corpo. Nenhuma doença haverá. Chegará um dia, irmãos, que não há mais necessidade de remédios, não haverá necessidade de vacinas. Nosso corpo será como o corpo de Cristo. Não mais carregamos a imagem, Paulo deixou bem claro aqui, não mais carregamos a imagem do homem, do pó, do Adão, mas levaremos, Paulo diz, a imagem do homem do céu, Cristo. E para finalizar, o catecismo também nos ensina que Cristo continua, ou que a nossa vida continua com Cristo para sempre. Então nossa vida continua com Cristo na morte, na ressurreição, e a nossa vida continua com Cristo para sempre. Depois que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ressuscitar e reunir a alma e o corpo, Ele nos fará compartilhar, o catecismo usa essa palavra, olha, uma perfeita bem-aventurança. Tal, o catecismo usou essa expressão, tal como nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração do homem concebeu. Uma bem-aventurança. E aí o que ele vai concluir? Bem-aventurança essa em que louvaremos a Deus para sempre. Domingo 22 cita aqui 1 Coríntios, a leitura que fizemos também, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, Deus não descreveu, ou o Espírito Santo aqui não descreveu exatamente o que acontece na vida eterna. Ele não descreve. Por quê?
porque nossa mente limitada não será capaz de lidar com tais conhecimentos. Mas temos esta promessa nas Escrituras de que será uma existência, irmãos, como nunca houve visto. O que nós temos, tanto na promessa das Escrituras, como também o nosso catecismo vai dizer, é que um dia nós teremos uma existência que nem olho viu, nem se ouviu, nem se entrou em entendimento humano. Amados irmãos, a ciência e a filosofia humana não pode descobrir esse mistério da salvação. No entanto, o Espírito Santo nos revelou isso em Cristo. Como Paulo acrescenta no versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Paulo diz que Deus revelou esta salvação e esta bem-aventurança sobre nós por meio do Espírito Santo. Assim, meus irmãos, só quem ama a Deus conhece esse mistério. E só conhece porque Deus o revelou. E como diz o catecismo aqui no domingo 22, de modo que já sentimos o início da alegria eterna em nossos corações. A nova vida e o novo mundo, sim, será diferente da vida e do mundo atual. Mas também vai ter uma continuação do presente para o futuro. Do que há aqui, lá. Assim como o nosso corpo após a ressurreição será diferente, embora seja o mesmo corpo. Né? Após o retorno de Cristo, sim, as coisas serão diferentes. Será uma vida totalmente glorificada, mas ainda assim haverá continuidade. Isso porque a vida eterna, irmãos, começa onde? A vida eterna começa aqui e agora. A vida que temos com Cristo começa aqui e agora. O futuro será apenas a conclusão do que Deus já começou em nós. O Senhor Jesus Cristo nos redimiu para quê? Para a alegria eterna. E hoje Ele nos dá o início dessa alegria. O salvo já tem a alegria do céu com Ele, hoje. Se alguém diz que está em Cristo, mas se ele não sente essa alegria, é algo estranho. O salvo já tem essa alegria. Nós já pertencemos à alegria do céu, porque já recebemos a vida eterna. João 3:36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso não diz que o crente vai ter a vida eterna, né? Ou que o crente possa obter a vida eterna. Não. Diz que nós já temos a vida eterna. E o que é essa vida eterna, irmãos? É aquela nova vida que recebemos de novo. É a vida que recebemos de Deus, por meio do Espírito Santo. Quando? Quando cremos em Jesus Cristo. E por quê? Porque esta vida eterna nada mais é do que a dádiva do Deus vivo, que Ele já nos deu. E esta vida que nós possuímos em Cristo durará para sempre. Então, vida nada mais é do que crer em Jesus Cristo. Se você acredita em Cristo, você tem vida. Se você não acredita em Cristo, você não tem vida. 1 de João deixou isso claro. Capítulo 5, verso 11 e 12. Dizem: e esse é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, irmãos, a mensagem é bem clara, não é? A mensagem é: Jesus é vida. E essa vida, irmãos, nos diferencia daqueles que não têm Cristo. Então, se você tem vida, você tem Cristo. Quem tem Cristo tem vida. E quem não tem Cristo não tem vida. Quem não tem Cristo está na morte. Então eu quero concluir. E a minha pergunta é: meu irmão, você tem vida? Você tem vida nova?
Você tem a verdadeira vida? Você tem a vida de Deus? Você pode perguntar também, ou questionar: eu não tenho certeza. Como eu posso saber? Bem, mais uma vez eu te falo, pergunta a você mesmo. Eu não posso dizer isso por você. Mas questione nesta manhã, você que está aqui, porque esse assunto interessa para nós que aqui estamos. Temos vida? A pergunta é, pergunte a você mesmo. Que lugar Deus ocupa? A pergunta que você deve fazer para você nessa manhã é: que lugar Deus ocupa na minha vida? Eu tenho prioridades nas coisas de Deus? Eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Eu estou buscando em primeiro lugar a justiça de Deus? Eu tenho os meus olhos fixos no Senhor Jesus Cristo? Eu estou procurando segui-lo? Eu estou em meio ao pecado, à fraqueza, ao fracasso, buscando seguir Cristo? Eu sirvo com a minha alma e com o meu corpo? Ele está sentado no trono do meu coração? Uma pergunta final que você deve fazer: eu me entreguei a Ele completamente? Se a resposta for sim, então, quando o seu corpo cair aqui, para o chão, Ele imediatamente levará sua alma para estar com Ele. E no dia, preste atenção nisso, e no dia, quando Ele vier nas nuvens do céu, com as suas hostes de anjos, tocando as trombetas, então Ele chamará o seu corpo para fora da sepultura, e pelo seu poder, Ele glorificará seu corpo. Ele vai te aperfeiçoar, e você, com todos os crentes que já viveram, o seguirão na presença de Deus e na eternidade, em uma bem-aventurança, como ensina nosso catecismo, em uma bem-aventurança para louvar a Deus e para adorar a Deus por toda a eternidade. Amém.